Bismillahirrahmanirrahim. Em nome de Allah, misericordioso, misericordiador. Louvado seja Allah, Senhor do Universo, e que a paz e bênção de Allah seja com o profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, com seus familiares, companheiros e seguidores, até o dia do juízo final. Amém. Bom, irmãos, na aula passada, nós falamos sobre o povo do paraíso, né? E o que acontecerá no paraíso, e as recompensas, e da trajetória deles, desde o dia da ressurreição até a sua chegada no paraíso, né? E hoje nós, inshallah, encerraremos a nossa série da Morada da Outra Vida, nossa última aula dessa série. E na aula passada nós alimentamos a nossa esperança em Allah subhanahu wa ta'ala, e a esperança de, inshallah, alcançarmos o paraíso. Mas nós sabemos que a fé do muçulmano, ela tem que ser equilibrada em dois pontos. Um deles, na esperança da misericórdia de Allah, e o outro, no temor do castigo de Allah subhanahu wa ta'ala. Então, nessa aula, nós falaremos do povo do inferno, a trajetória do povo do inferno, desde o dia da ressurreição até o seu destino final. Mas por que nós falaremos do povo do inferno? Muitas pessoas, quando a gente toca no assunto da morte, o assunto do castigo, entre outros, né, não querem escutar, achando que isso não é importante, achando que isso não fortalece a fé deles. Mas a questão é que isso é fundamental para a nossa fé. Se não fosse fundamental, Allah subhanahu wa ta'ala não teria nos alertado e descrito, né, dos castigos do povo do inferno no Corão, e nem o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam teria nos falado sobre isso. Então, nós sabemos que o castigo, saber do castigo de Allah subhanahu wa ta'ala, nos deixa mais temerosos em cometer o haram, né, e em cometer a desobediência a Allah subhanahu wa ta'ala. E Allah subhanahu wa ta'ala fez duas promessas. Prometeu o Jannah, o paraíso, para aqueles que obedecerem às suas ordens e amarem e temerem a Ele, e prometeu o Nar, o inferno, para aqueles que desobedecerem às suas ordens e não temerem a Ele. Allah subhanahu wa ta'ala ensinou ao Corão a realidade, que é a realidade, e o que te fará entender o que significa realidade. A realidade, irmãos, é essa. Nós não podemos ficar desatentos quanto à verdade. E quanto à realidade, né, da mensagem de Allah subhanahu wa ta'ala, depois ela tendo chegado com a orientação. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse no hadith: por aquele em cujas mãos está a minha alma, se vocês tivessem visto o que eu vi, teriam rido pouco e chorado muito. Os companheiros disseram: o que você viu, ó mensageiro de Allah? E ele respondeu: eu vi o paraíso e o inferno. Então, subhanallah, o profeta sallallahu alaihi wasallam em diversos ahadith, nos fala a respeito disso, né? E isso tudo vem para nos fazer com que a gente tema Allah e que nós sejamos cuidadosos dos nossos passos nessa vida. Como nós vimos nas outras aulas, no dia da ressurreição, o povo do inferno passará por inúmeras humilhações. Ficarão abaixo do sol, que estará a um palmo das suas cabeças, durante um dia que durará 50.000 anos. Alguns, devido aos seus pecados, se afogarão no seu próprio suor, passarão sede, fome, medo e desespero. As nações idólatras serão conduzidas por aqueles que adoravam até o inferno. Então, aqueles que adoravam o sol serão conduzidos pelo sol até o inferno. Todo aquele que adorava outro no lugar de Allah será conduzido pelo seu ídolo até o inferno. Serão acorrentados uns aos outros e arrastados até o inferno. As pessoas serão conduzidas ao inferno em grupos, juntamente com aqueles que tiveram a mesma crença desviada. Ou seja, os idólatras com os idólatras, os incrédulos com os incrédulos. Então, cada grupo estará junto, acorrentado, e será arrastado ao inferno juntos. Allah subhanahu wa ta'ala ensinou ao Corão: e os incrédulos serão conduzidos em grupos até o inferno. Quando os incrédulos virem o fogo, entrarão em desespero.
Porque nesse momento eles vão acordar para a verdade que eles negligenciaram durante toda a vida deles. Allah subhanahu wa ta'ala disse no Corão: e o inferno nesse dia for destacado, então o homem recordará, porém, de que lhe servirá a recordação? Ou seja, não vai servir de nada nesse momento. Verão o inferno, e o inferno estará arrojando faíscas que serão como castelos. Subhanallah, imaginaram? Faíscas que são do tamanho de castelos. O fogo do inferno não se compara com o fogo dessa vida, né? Nessa vida, se nós vemos a imagem de uma casa pegando fogo, ou então de um vulcão, nós já sentimos que essa imagem é suficientemente aterrorizante. Então escutem o hadith do profeta sallallahu alaihi wasallam. O profeta disse: o fogo que conhecemos é a 70ª parte do fogo do inferno. Então alguém disse: ó mensageiro de Allah, é suficiente o fogo tal como ele é? E o profeta disse: o fogo do inferno é como se somassem 79 porções iguais, cada uma com uma porção do seu fogo. Ou seja, o castigo no fogo do inferno não é com esse fogo que nós conhecemos, mas sim com um fogo que é somado 79 porções iguais, ou seja, 79 vezes pior que este fogo, ou mais quente do que este fogo. E uma vez, um sábio disse que se o povo do inferno tivesse sido arrojado no fogo do mundano, nesse fogo que nós conhecemos, conseguiriam até dormir nele, de tão suave comparado com o fogo do inferno. A'udhu billah. O líder do povo do inferno é Iblis, Shaitan, Lúcifer. Será o primeiro a entrar no inferno. E o inferno tem 7 portas, uma acima da outra. Para chegar no fundo do inferno, são necessários 70 anos. Ou seja, alguém que seja arrojado nele demorará 70 anos para chegar até o fundo. E só Allah sabe como serão esses 70 anos. Quem receberá o povo do inferno será Malik, que é o anjo guardião do inferno. É um anjo que Allah designou como guardião do inferno. E os anjos do inferno são anjos severos que jamais desobedecem às ordens do seu Senhor. Ou seja, esses anjos são anjos severos. Eles estão ali para cumprir a função deles. Eles não têm pena de quem está ali. Porque eles simplesmente vão cumprir com as ordens de Allah subhanahu wa ta'ala. E, quando chegarem na porta do inferno, será perguntado a cada um dos seus moradores, a cada um dos moradores do inferno: acaso não vos foi enviado um admoestador? Não vos foi enviado um mensageiro? E eles responderão: sim, foi-nos enviado, mas desmentimos e dizemos que Allah nada tinha revelado. Ou seja, eles assumirão que eram mentirosos. Eles vão acordar para a verdade. A mensagem chegou até nós, mas nós não aceitamos. Então os anjos dirão: vocês estavam em grave erro. E eles dirão: se nós tivéssemos escutado e meditado, não estaríamos entre os condenados do fogo. Se nós tivéssemos raciocinado enquanto nós estávamos na vida terrena, nós não estaríamos agora entre os condenados do fogo do inferno. E também será dito a eles: esse é o inferno que os pecadores negavam. E será ordenado: adentrai as portas do inferno, onde permanecerei eternamente. Que péssima é a morada dos arrogantes. Então, quando eles entrarem nessas portas, elas se fecharão e não haverá nenhuma esperança dos incrédulos de escapar. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse num hadith que as pessoas chorarão tanto a ponto de não terem mais lágrimas para chorar, e então chorarão sangue no lugar das lágrimas, deixando marcas nos seus rostos que, se fossem colocados barcos, esses afundariam. Subhanallah. Então, entre aqueles que estarão eternamente no inferno, estão os incrédulos e os idólatras. E esses estarão eternamente. Todos aqueles do nosso tempo de hoje que não acreditam na mensagem do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam estarão dentre os condenados eternamente ao fogo do inferno. Quem não aceita a mensagem do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam estará condenado ao inferno eternamente. Todos os incrédulos e idólatras
estarão no inferno eternamente. Mas também haverá no inferno muçulmanos, que nunca associaram nada a Allah, mas cujos pecados foram tantos ao ponto de pesarem mais que as suas boas ações. E aqueles que cometeram graves pecados e não se arrependeram perante Allah. Mas estes ficarão por um tempo determinado, um tempo que só Allah conhece, talvez um ano, talvez um século, talvez milhares de anos, Allahu Alam, Allah sabe melhor. E depois disso serão tirados de lá e levados ao paraíso, devido à sua crença em Allah como único, devido a nunca terem associado nada a Allah. Mas nós não podemos ser como os judeus, que disseram: o fogo não nos atormentará senão por dias contados. Reflitam nisso. Vocês sabem qual é o castigo mais leve do inferno? Castigo mais leve do inferno. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse: a pessoa que tiver o menor castigo no inferno terá uma brasa de fogo nos seus pés. Qual é a parte mais distante dos pés? A cabeça. E o que vai acontecer com a cabeça dessa pessoa? Ferverá seu cérebro, a'udhu billah. Se isso vai acontecer com o seu cérebro, o que será dos seus pés, do seu estômago, do seu rosto? E ele vai achar que isso é o castigo mais severo do inferno, quando na verdade será o castigo mais leve. Subhanallah. As pessoas no inferno terão um tamanho enorme, serão muito grandes. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse: a espessura da pele do incrédulo será de 40 braços, e o seu molar, seu dente molar, será do tamanho da montanha de Uhud. E o espaço que ocupará será tão extenso como a distância entre Meca e Medina, ou seja, como a distância de 500 quilômetros. Tudo isso para, a'udhu billah, intensificar o seu castigo. Quanto ao fogo do inferno, Allah subhanahu wa ta'ala disse no Corão: por isso, introduzi-lo-ei do Tártaro. E o que te fará compreender o que é o Tártaro? Nada deixa perdurar e nada deixa sós, carbonizador dos humanos. E disse também, descrevendo o castigo: e os que estiverem à esquerda, e quem são os que estarão à esquerda? Estarão no meio de ventos abrasadores e na água fervente, e nas trevas da negra fumaça, sem nada para refrescar, nem para aprazar. Subhanallah. As pessoas no inferno, a'udhu billah, serão atormentadas com correntes e grilhões. Allah subhanahu wa ta'ala disse no Alcorão: em verdade, aos incrédulos destinamos correntes, grilhões e o tártaro. E disse também: nós sobrecarregamos os seus pescoços com correntes até o queixo, para que andem com as cabeças hirtas. Quando a pessoa, a'udhu billah, começa a ser queimada no fogo, e em pleno fogo, em pleno castigo, começa a suplicar por comida, devido à sua intensa fome. Eles irão querer comer qualquer coisa. Então, no meio do fogo, surgirá uma árvore. E o nome dessa árvore é Zakum. Allah subhanahu wa ta'ala disse no Alcorão: qual é a melhor recepção? Esta ou da árvore do Zakum? Sabei que a estabelecemos como prova para os iníquos. Em verdade, é uma árvore que cresce no fundo do inferno. Seus ramos frutíferos parecem com cabeças de demônios. E os réprobos comerão e com eles fartarão seus bandulhos, ou seus estômagos. E disse também: sabei que a árvore de Zakum será o alimento do pecador. Então imaginem, frutos como cabeças de demônios, e eles comerão desses frutos até encherem seus estômagos. A'udhu billah. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse: se uma gota de Zakum caísse neste mundo, seriam destruídas as pessoas, a terra e todos os seus meios de sustento. Assim, como será para quem deverá comê-lo? Subhanallah. As pessoas no inferno competirão para comer do Rislin. E o que é o Rislin? É o pus resultante do castigo das pessoas do inferno. Allah subhanahu wa ta'ala ensinou ao Corão: assim, pois, não terá hoje nenhum amigo íntimo, nem mais alimento do que Rislin, que é o excremento, que ninguém comerá a não ser os pecadores.
Existirá um outro tipo de comida também do povo do inferno. E esse é o pior tipo. Essa é a comida chamada daria. Essa comida não tirar nem a fome, não vai tirar a fome deles, nem vai saciar eles em nada. Somente vai aumentar o castigo. São frutos de espinhos. Allah subhanahu wa ta'ala ensinou ao Corão: não terão por alimento nada além de frutos amargos e espinhosos, que não os alimentará, nem lhes saciarão a fome. Essa comida trancará nas suas gargantas, e eles não conseguirão nem engolir e nem cuspir. Então começarão a gritar implorando por água, porque essas comidas estarão matando eles. Mas quem dera se morressem, porque não haverá mais morte. Então eles vão querer água para poder apagar o fogo que há em suas entranhas. E então será trazida a água. E essa água se chama Hamim, a'udhu billah. Essa é a água fervente, que só de aproximar a água dos seus rostos, queimará os rostos deles. A'udhu billah. Allah subhanahu wa ta'ala ensinou ao Corão: quando implorarem por água, se lhes há dada a bebida, a beber água semelhante a metal em fusão, que lhes assará os rostos. Que péssima bebida, que péssimo repouso. E outra bebida ainda é a chamada muhl. E o profeta sallallahu alaihi wasallam escreveu essa bebida dizendo: é como o azeite fervente, quando se aproxima o rosto de uma pessoa, a pele do seu rosto se desapegará e cairá nele. A'udhu billah. As pessoas do inferno terão suas vestimentas também, mas as suas vestimentas serão de fogo. Allah subhanahu wa ta'ala ensinou ao Corão: as suas roupas serão de alcatrão e o fogo envolverá os seus rostos. Esse é o alimento do povo do inferno, essa é a sua bebida, e essa é a vestimenta. Para onde ele vai? O que ele fará? Fogo por cima, fogo por baixo deles, fogo em suas entranhas. Allah subhanahu wa ta'ala ensinou ao Corão: terão por cima camadas de fogo e por baixo camadas de fogo. Com isso Allah previne os seus servos: ó servos meus, temei-me. Ai daqueles que passaram essa vida só desobedecendo a Allah. Onde estará suas riquezas para salvar eles desse castigo? A primeira coisa que ele dirá: de nada me servem meus bens, a minha autoridade desvaneceu. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse no hadith: no dia da ressurreição será trazida uma das pessoas condenadas ao inferno, que durante a sua vida neste mundo foi um dos que tiveram todos os prazeres possíveis. Será introduzido no inferno por um instante, um único instante. Ele será perguntado: ó filho de Adão, acaso tiveste algo de bom alguma vez? Alguma vez na tua vida tiveste algum prazer? Acaso desfrutaste alguma vez de algo prazeroso? Ele dirá: não, por Allah. Um instante no inferno fará ele esquecer todos os prazeres da vida terrena, tudo aquilo que ele aproveitou no haram. Um segundo, um instante do fogo do inferno. Da mesma maneira, será trazida uma pessoa do povo do paraíso que teve a vida repleta de calamidades. A vida terrena repleta de calamidades. Primeiro instante no paraíso, ele esquecerá todas as calamidades que ele passou. Será dito que ele dirá que nunca viu uma calamidade na vida. Subhanallah. Então, subhanallah, breves instantes no fogo farão com que os incrédulos esqueçam todos os momentos bons e todos os prazeres que desfrutaram nessa vida terrena. Nós devemos refletir sobre isso, irmãos. Vale a pena, seja qual for o prazer nessa vida terrena, vale a pena causar a ira de Allah e ter uma morada dessas? Na'udhu billah. No inferno ainda haverão pessoas que estarão se esfaqueando. A própria pessoa se esfaqueando. Outras estarão se enforcando. Por que isso? O profeta sallallahu alaihi wasallam disse: quem se suicidar com um instrumento afiado, o ferro estará em sua mão e ele apunhará no seu estômago eternamente no fogo do inferno. Quem se suicidar com veneno, então estará bebendo esse veneno eternamente no fogo do inferno. Quem se jogar de uma montanha, permanecerá se jogando eternamente no fogo do inferno. A'udhu billah. Há alguns
O fogo chegará até os seus corações, mesmo sendo que o tamanho do corpo dele seja enorme. Allah subhanahu wa ta'ala disse, é o fogo de Allah aceso que abrasará os corações. Ou seja, o fogo os queimará até que chegue a seus corações, enquanto eles continuam vivos, sem morrer. Então, algumas pessoas do inferno começarão a perguntar entre si, onde é que está o fulano? Onde está o fulano que a gente debochava dele? Onde estão aqueles que nós dizíamos que estavam perdidos? Por que eles não estão aqui com a gente? Nesse momento, vai ser tirado o véu. E eles verão o povo do paraíso e suas felicidades. Seus alimentos, suas bênçãos, com a sua água fresca, bebendo das fontes do paraíso. Então, no desespero, o povo do inferno chamará o povo do paraíso. Allah disse no Corão, os condenados do inferno clamarão os diletos do paraíso. Derramai sobre nós um pouco de água ou algo com que Allah vos agraciou. Será dito, Allah vedou ambos aos incrédulos, que tomaram a sua religião por diversão e jogo, e os iludiu a vida terrena. Subhanallah. A esse ponto serão humilhados aqueles que se soberbeceram nessa vida, aqueles que debochavam dos muçulmanos. Na vida terrena, debochavam dos muçulmanos, e agora lhes imploram socorro. Allah subhanahu wa ta'ala disse no Alcorão, sabei que os pecadores burlavam os fiéis, davam risada dos fiéis, e quando passavam junto a eles, piscavam os olhos uns para os outros, e quando voltavam aos seus, voltavam ridicularizando os fiéis, e quando os viam, diziam, em verdade, esses estão extraviados, embora não tivessem destinados a serem seus guardiões. Porém, hoje, os fiéis rirão dos incrédulos. Subhanallah. As pessoas no inferno começarão a amaldiçoar umas às outras, implorando a Allah que lhes aumente o castigo. Cada um vai querer ver aquele que o desviou, vai querer achar aquele que desviou ele na vida terrena para poder pisar nele. Cada um implorando a Allah contra seu melhor amigo, contra seus filhos, contra seus amados dessa vida terrena, por terem desviado ele do caminho correto. Dirão, ó Senhor nosso, redobra-lhes o castigo e amaldiçoa-os reiteradamente. Cada geração que entrar, amaldiçoará a outra. Dirão, ó Senhor nosso, eis aqui aqueles que nos desviaram, duplica-lhes o castigo infernal. Allah lhes dirá, o dobro será para todos, porém vós o ignorais. Então as pessoas começarão a pedir para os guardiões do inferno, para que eles invoquem a Allah para aliviar um único dia de castigo. Começarão a implorar para os anjos pedirem para Allah para aliviar um único dia de castigo. Allah disse, e os réprobos pedirão aos guardiões do inferno, invocai vosso Senhor para que nos alivie em um só dia do suplício. Retrucar-lhes-ão, acaso não vos apresentaram os vossos mensageiros as evidências? Dirão sim. Dirão, rogai, pois, embora o rogo dos incrédulos seja improfícuo. Façam, pode fazer a súplica. Supliquem, mas é inútil a súplica de vocês agora. Subhanallah. Enquanto na vida Allah diz, quando na vida terrena Allah diz, me implorem, me supliquem que eu vos atenderei. No inferno será dito, supliquem, mas será não terá nenhuma resposta. Enquanto na vida terrena Allah nos diz, implorem para mim, eu atenderei vocês. Mas no inferno dirá, implorem, mas não serão atendidos. Então todos começarão a chamar o guardião do inferno. Allah subhanahu wa ta'ala disse no Corão, e gritarão, ó Malik, que é o nome do guardião do inferno, que teu Senhor nos aniquile, que nós possamos ser aniquilados, morrer, acabar isso tudo. E ele dirá, sabei que permanecereis aqui eternamente. Suplicarão pela destruição, pela aniquilação, mas será dito a eles, não clameis hoje por uma só destruição, clamai outro sim por muitas destruições. Então implorarão por mais uma chance. Dirão, ó Senhor nosso, nossos desejos nos dominaram e fomos um povo extraviado.
ó Senhor nosso, tira-nos daqui, e se reincidirmos, então seremos iníquos. E ele lhes dirá, entrai aí e não me dirijais a palavra. Ele não tem outra chance. E após isso, não haverá mais palavras. Todos se calarão. E este é o castigo do inferno. Os pecadores entre os monoteístas, entre os muçulmanos que estiverem no inferno, sairão do fogo, e os outros ficarão eternamente. Quando a última pessoa dentre os muçulmanos que estiver no inferno sair dele, será chamado o povo do inferno, ó habitantes do inferno, e eles acharão que será para tirá-los do fogo. Então será dito, acaso vocês reconhecem isso? E eles dirão, sim, essa é a morte. Então será ordenado que a morte seja degolada. Então uma voz dirá, ó habitantes do inferno, eternidade sem morte. Eternidade sem morte. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse no hadith, se alguém fosse morrer de desespero, seria o povo do inferno. A'udhu billah. Eternidade no fogo do inferno. Não são 1000 anos, nem milhões. É eternidade. Vivendo com o Zakum, com o Hamim. Eternidade nos horrores. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse, Allah dirá a uma pessoa cujo castigo do fogo seja o mais leve. O mais leve. Se você tivesse tudo que há na terra, em tesouros, daria como resgate para se salvar desse castigo? Ele dirá sim. E Allah lhe dirá, eu te pedi muito menos que isso. Te pedi que não associasses nada na minha adoração, mas insististes em associar outros à minha adoração. Subhanallah. O que Allah subhanahu wa ta'ala pede de nós é ínfimo. E isso é para nossa salvação. E mesmo assim nós não atendemos a Allah. E a pessoa que tiver o castigo mais leve no inferno estaria disposto a dar todos os tesouros da terra como resgate só para se salvar do castigo. Subhanallah. Quais são os principais pecados que levam ao inferno? Uma vez o Sheikh Ibn Taymiyyah, um dos grandes sábios, foi perguntado quais são as obras dos habitantes do inferno. E ele respondeu, as obras do povo do inferno são associar algo no culto a Allah. Vamos prestar atenção. Quais são os pecados principais que levam ao inferno? Associar algo no culto a Allah subhanahu wa ta'ala, descrer dos seus mensageiros, a incredulidade, a inveja, a mentira, a deslealdade, a opressão, a promiscuidade, a traição, cortar os laços familiares, a covardia no momento de começar a batalha, a avareza, a hipocrisia, a desesperança na misericórdia de Allah, se sentir salvo do plano de Allah. Então vejam que, subhanallah, está desesperado na misericórdia de Allah, achar que Allah nunca vai perdoar ele enquanto está nessa vida, isso leva ao inferno. Não podemos nos desesperar na misericórdia de Allah, porque só se desesperam na misericórdia de Allah os incrédulos. Mas também não podemos nos sentir salvos do castigo de Allah. Por isso é equilibrado a fé do muçulmano. Esperança na misericórdia e medo do castigo. A desesperança cega diante de uma dificuldade. Então, quando uma pessoa entra em desespero diante de uma dificuldade e se torna incrédula devido a isso leva ao inferno. O orgulho, a extravagância nos momentos de abundância, ou seja, a pessoa que quando está no momento de riqueza ou de abundância, né, ela é extravagante. Abandonar os deveres e obrigações impostas por Allah, transgredir os limites de Allah, violar as suas proibições, temer a um ser criado no lugar de temer ao Criador, contradizer o Corão e a Sunna, seja na crença ou nos atos, obedecer a um ser criado em algum ato de desobediência ao Criador, ou seja, obedecer a um servo no lugar de obedecer ao Criador, apoiar cegamente a falsidade, debochar dos sinais de Allah, negar a verdade, ocultar o conhecimento
ou o testemunho que deve ser revelado, a bruxaria e a magia, desobedecer os pais, matar a qualquer alma proibida por Allah, salvo aplicando a justiça, consumir a riqueza de um órfão, a usura, fugir do campo de batalha e caluniar a reputação de uma mulher inocente e casta. Então, subhanallah, esses são alguns dos pecados, ou dos piores pecados, que levam uma pessoa ao inferno. Em um largo sermão do profeta sallallahu alaihi wasallam, ele disse: os tipos das pessoas do inferno são 5. O débil, a quem falta raciocínio para evitar fazer o mal. O descuidado, que não se preocupa com a sua família ou sua riqueza. A pessoa ímproba, que não pode ocultar o desejo, nem mesmo nos assuntos menores. Aquele que trai manhã e tarde, com respeito à sua família e à sua propriedade. Também mencionou os avaros, os mentirosos, e aqueles que têm o hábito de abusar das pessoas, e aqueles que têm um vocabulário obsceno e sujo. Subhanallah. Em outro hadith, o profeta sallallahu alaihi wasallam, ele disse: Allah subhanahu wa ta'ala chamará, dizendo: ó Adão, e ele dirá: aqui estou, respondendo a tua chamada, sou obediente às tuas ordens, e as bondades estão em tuas mãos. Então Allah dirá: traga os condenados do inferno. E Adão perguntará: e quem são os condenados do inferno? Allah dirá: 999 de cada 1000. Subhanallah. Os condenados do inferno são 999 de cada 1000. A esta altura das circunstâncias, cada bebê envelhecerá, e toda grávida abortará, e verás os homens como ébrios, embora não estejam, porque o castigo de Allah será severo. Então os sahaba perguntaram: ó mensageiro de Allah, quem seria essa única pessoa dentre nós? Então o mensageiro de Allah disse: alegrem-se, porque será um de vocês, muçulmanos do paraíso, e 1000 do povo de Gog e Magog. Gog e Magog, se vocês lembrarem, são aquele povo que vai surgir no final dos tempos, que sairá destruindo tudo nos tempos de depois da vinda do Dajjal, depois da vinda do anticristo. Então será um dentre os muçulmanos no paraíso e 1000 do povo de Gog e Magog no inferno. Para a gente ver como esse povo também é numeroso. Logo disse: por aquele em cujas mãos está a minha alma, tenho a esperança que vocês sejam 1/4 do povo do paraíso. Os sahaba exclamaram: Allahu Akbar. Então o mensageiro disse: espero que vocês serão 1/3 do povo do paraíso. Os sahaba gritaram: Allahu Akbar. Então ele disse: espero que vocês serão a metade do povo do paraíso. E os sahaba novamente exclamaram: Allahu Akbar. Então ele disse: vocês entre as pessoas, ou seja, o número de muçulmanos, em comparação com o número de incrédulos, são como um pelo negro no couro de um boi branco, ou um pelo branco no couro de um boi negro. Subhanallah. Então, a quantidade de crentes muçulmanos no meio dos incrédulos é como se fosse um fio, um pelo negro num couro do boi branco. Ou o contrário, né? Um pelo branco no couro num boi negro. E agora vem a pergunta, irmãos: como se salvar do inferno? Como se salvar do inferno? A maneira de evitar o inferno, sem dúvida, é a fé correta e as boas obras. Então vamos procurar fazer cada vez mais obras virtuosas e nos afastar cada vez mais do haram. E quando incorrermos no haram, voltar o mais rápido possível a Allah e se arrepender sinceramente. Estudar nossa crença, entender como é a crença do muçulmano. Não ser ignorante com relação à sua crença, porque a ignorância da crença nos leva ao inferno eternamente. Então, o que nos salva é a fé correta e as boas obras. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse no hadith: por Allah, que Allah jamais jogará no inferno aquele que o ama e ele ama. Aquele que ama Allah e Allah ama ele, jamais será jogado no inferno. Mas como nós conseguimos o amor de Allah? Nos aproximando de Allah, obedecendo a Allah, aumentando nossas boas obras, né? Subhanallah. Dessa maneira nós amamos a Allah com amor sincero, um amor de obediência,
o amor de servidão, que nós somos servos de Allah, e Ele nos ama, e assim jamais seremos jogados no inferno. O jejum também é uma fonte de proteção contra o fogo. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse, Allah disse que jejuar é um escudo com o qual te proteges do fogo. Em outro hadith, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse que quem jejuar um dia voluntariamente terá seu rosto afastado do fogo infernal 70 anos. Subhanallah. Então imaginem aquele que jejua o Ramadan, que é o jejum obrigatório, com fé e esperança. Será afastado do fogo do inferno. Terá um escudo contra o fogo do inferno. E lembrando também do Ramadan, irmãos. Alhamdulillah, nós estamos no Ramadan. Allah nos concedeu essa bênção de mais um ano ter o Ramadan, mais uma chance. A cada dia do Ramadan, Allah salva servos do fogo do inferno. Escreve servos em vida. Escreve servos como salvos do fogo do inferno. E nós temos essa chance cada noite do Ramadan. Então vamos implorar com sinceridade. Vamos voltar a Allah temerosos, temendo o castigo de Allah subhanahu wa ta'ala. Pedir a Allah a proteção do fogo do inferno. Outro meio de salvação do fogo do inferno é o temor a Allah e o jihad pela sua causa. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse: quem chorar por temor a Allah não entrará no inferno até que o leite volte ao peito. Ou seja, nunca. E jamais se juntará num homem o pó da luta pela causa de Allah e o humo do inferno. Ou seja, uma lágrima por temor a Allah te salvará do fogo do inferno. Tudo isso depende da nossa fé correta. Depende da nossa sinceridade. Outro meio de buscar a proteção de Allah contra o inferno é implorar a Allah o seu refúgio contra o inferno. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse no hadith: não há ninguém que peça a Allah o paraíso 3 vezes sem que o paraíso diga: ó Allah, admita-o em mim. E não há muçulmano que peça a Allah a proteção do inferno 3 vezes sem que o inferno diga: ó Allah, proteja-o de mim. E Allah subhanahu wa ta'ala disse no Alcorão: dize, ó servos meus, que se excederam contra si próprios, não desespereis a misericórdia de Allah. Certamente Ele perdoa todos os pecados, porque Ele é indulgente e misericordiosíssimo. Ou seja, irmãos, enquanto nós estamos em vida, Allah nos diz que perdoa todos os pecados, que Ele é indulgente, que Ele é misericordiosíssimo, que aquele que pecou não se desespere, que volte para Allah, que levante as mãos para Allah e implorem a Ele sinceramente, que peçam o perdão de Allah, que peçam a misericórdia de Allah, porque Allah disse: invocai-me que vos atenderei. Nessa vida Allah disse: invocai-me e vos atenderei. Na outra vida, para o povo do inferno, Allah diz: invocai, mas não vos atenderei. Também foi relatado que o profeta sallallahu alaihi wasallam disse que sempre que um grupo de pessoas se reúne para recordar a Allah, os anjos que procuram os grupos de recordação de Allah são interrogados por Allah, que lhes pergunta, sendo que Ele sabe o melhor: de que pedem proteção? Esse grupo que está me recordando está pedindo proteção de quê? E os anjos respondem: do fogo. Então Allah pergunta: acaso eles viram? Eles viram o fogo? Eles respondem: não, por Allah, ó Senhor. Então Allah pergunta: e como seria se eles tivessem visto? Os anjos respondem: teriam mais temor ainda e estariam mais ansiosos em escapar dele. Então Allah dirá: sejam testemunhas de que eu os perdoei. Então eu imploro a Allah subhanahu wa ta'ala que nesse momento, devido à nossa reunião pela causa dele, que Allah tenha nos perdoado e nos salvo do fogo do inferno. Imploro a Allah subhanahu wa ta'ala que nos faça daqueles que ouvem a exortação e seguem a orientação. Imploro a Allah subhanahu wa ta'ala que nos conceda o paraíso e tudo aquilo que nos aproxime dele em palavras e ações. E imploramos o refúgio do inferno de tudo que nos aproxime dele em palavras e ações. Ó Allah, na tua misericórdia nos socorremos, tenha misericórdia da nossa fraqueza e perdoa-nos por todos os nossos pecados. Te imploramos o teu perdão e a tua misericórdia. Ó Senhor nosso, cremos em ti, perdoa-nos nossos pecados e preserva-nos do fogo infernal. Com a tua misericórdia, pois tu és o maior dos misericordiosos. Allahumma amin. E que a paz e a bênção de Allah seja com o profeta Muhammad. E louvado seja Allah, Senhor do Universo.